O que fazer quando um país como o nosso avança para uma fase de crescimento econômico que requer investimentos maciços em infraestrutura em diversas áreas e não pode correr o risco de tornar-se pouco atrativo ao capital privado? As respostas a essa questão estão no estudo de Luiz Felipe Hadlich Miguel, especialista em Direito Processual Civil e Administrativo e mestre e doutorando em Direito do Estado. As garantias dadas ao particular nas parcerias público-privadas. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação de Luiz Felipe Hadlich Miguel, especialista em Direito Processual Civil e Administrativo, mestre e doutorando em Direito pela USP, convidamos Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, mestre e doutorando em Direito do Estado pela USP e professor da Faculdade de Direito da UNB, e José Panos Araquelian, especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e advogado especialista em Direito Administrativo. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, claro, já agradecer e pedir ao doutor Luiz Felipe para que faça, então, a apresentação do seu trabalho. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o honroso convite que me foi feito pela TV Justiça para, neste programa Academia, poder partilhar algumas ideias deste tema que me é muito caro. Gostaria também de cumprimentar os colegas debatedores, doutor Tarcísio, doutor José, que certamente me brindarão com algumas questões no segundo bloco do programa, e cumprimentar você, telespectador, estudante e estudioso do direito, admirador da ciência e do fenômeno jurídico, que, como dito pelo professor Goffredo, é a disciplina da convivência humana. Trago aqui um reflexo daquilo que por anos estudei, ainda no curso de mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade de apreciar naquela época um tema ainda novo, pouca doutrina, jurisprudência quase inexistente à época. Esse tema se desenvolveu e hoje pretendo trazer um pouco daquilo que já temos de mais atual a respeito do assunto. O surgimento das parcerias público-privadas, que doravante pretendo tratá-las como PPPs, se deu aqui no Brasil por uma carência de investimentos públicos, principalmente em infraestrutura. O Brasil enfrentava e ainda enfrenta uma dificuldade de implementar uma infraestrutura capaz de atrair investimentos privados. Por conta disso, baseado numa experiência estrangeira, elas tiveram origem no direito inglês. O legislador brasileiro, ao final de 2004, editou a Lei 11.079, que trouxe então ao nosso sistema as parcerias público-privadas. Essas parcerias tiveram um caminho evolutivo, começaram com algumas legislações estaduais, culminando com a legislação federal. Existia até então uma relação de supremacia do poder público sobre o particular, que com o advento das PPPs deixa de ter importância, passando-se então a um contexto de igualdade, de parceria, num contexto em que a consensualidade ganha importância no trato das relações público e privado. A lei trouxe então duas novas espécies de concessão e transformando aquela então tradicional da 8987 como uma concessão comum e duas novas espécies, a patrocinada e a concessão administrativa. Em linhas gerais, a concessão comum é aquela que o particular se remunera através da cobrança de tarifas dos usuários. Na concessão patrocinada, a remuneração se dá da mesma forma, mas complementarmente à tarifa, o poder público participa com uma contraprestação a fim de complementar
aquele piso que o particular tinha como base. E a administrativa, por fim, é aquela concessão em que o Estado custeia toda a atividade executada pelo particular. E o que pode ser delegado à execução do particular através de PPP? E aqui a lei traz um rol dizendo que funções de regulação, funções jurisdicionais e o exercício de poder de polícia não podem ser delegados. Em suma, qualquer atividade que demande o poder de império do Estado. Quando se pensa num programa de parcerias, alguns riscos estão envolvidos, de duas ordens. O primeiro, riscos que a sociedade assume ao admitir um programa de parcerias público-privadas. Destaco duas espécies. A primeira, o comprometimento irresponsável de recursos públicos futuros. O administrador aplicando recursos em concessões que podem durar até 35 anos, é o que a lei prevê, sem pensar nos reflexos desses vultosos investimentos. Um segundo risco seria o abuso populista no patrocínio estatal. É o administrador que, via concessões patrocinadas ou administrativas, resolve custear, em troca de votos, aquela atividade que ele julga importante à coletividade. Mas aqui, para o nosso trabalho, o que importa são os riscos que o particular, o capitalista, assume quando contrata um programa de parcerias. E aqui destaco alguns riscos. Esse rol é exemplificativo, são diversos, mas eu trago aqui os mais frequentes. Primeiro, os riscos de mercado. Aqueles riscos ligados à relação econômica do contrato e influenciados pelas condições macroeconômicas do país e, quiçá, do mundo. Os riscos de demanda, que são aqueles riscos que o particular assume da flutuação da quantidade de usuários na atividade que ele está colocando à disposição. Risco legal, que se traz através da instabilidade do marco legal e regulamentar da atividade concedida. Riscos políticos, e aqui eu trago o exemplo dos precatórios, já nessa história de 3 alterações, a primeira com o advento da Constituição de 88, depois a emenda constitucional número 30 e agora a mais recente, a emenda 62, que parcela em 15 anos os precatórios não pagos. E, por fim, o risco contratual, que advém da inter-relação de diversos contratos existentes num programa de parcerias. O fato é que, frente a tantos riscos, era necessário que um sistema eficiente de garantias fosse criado pelo legislador para que então o particular investidor se sentisse atraído pelo negócio. Nenhum capitalista tiraria seu capital de um investimento seguro e aplicaria no setor público se não tivesse um mínimo de certeza de retorno desse investimento. Lembremos também que o Estado brasileiro, e aqui com algumas raríssimas exceções, façamos justiça, mas em regra é um Estado mal pagador. Existem ainda as denominadas cláusulas exorbitantes que permitem ao poder público alterar unilateralmente os contratos firmados com os particulares. Isso também acarreta um risco enorme àquele que com o poder público contrata. E, por fim, a morosidade do Poder Judiciário, que transforma qualquer contenda oriunda do contrato em uma verdadeira epopeia, muitas vezes sem solução durante o período da concessão. Pois bem, o foco do trabalho, então, feita essa abordagem inicial, era estudar as garantias, as diversas espécies trazidas pela lei. E aí a lei trouxe, no artigo 8º, um rol daquelas garantias que poderiam ser
adotadas nos contratos de parcerias. Basta o telespectador olhar o artigo 8º e verá que temos lá vinculação de receitas, instituição de fundos especiais, seguro, garantia, garantias prestadas por organismos internacionais ou instituições financeiras e, o que me parece mais importante, o fundo garantidor ou uma empresa estatal criada para este fim. A lei de PPPs federal trouxe, então, a possibilidade de criação do fundo, que foi instituído. Esse fundo tem natureza privada e tem patrimônio próprio. É uma pessoa jurídica criada para este fim e não visa obter nenhum lucro. O seu objetivo principal é garantir os contratos de PPP firmados pela União. E que garantias esse fundo pode prestar? Garantias pessoais ou garantias reais, conhecidas já por vocês. Fiança, penhor, hipoteca, alienação fiduciária e outras que a lei autoriza. Por fim, uma última garantia que não está arrolada no artigo 8º, mas que me parece extremamente importante, é a possibilidade do uso da arbitragem para a solução de contendas oriundas dos contratos de parceria. Aqui existe uma discussão doutrinária acerca da possibilidade ou não do uso da arbitragem em questões que envolvam a fazenda pública. Me parece que hoje a jurisprudência já caminha de forma pacífica no sentido de dizer que essa arbitragem é viável. Concluo dizendo que no Brasil talvez não existiriam contratações na modelagem de parceria público-privada, não fosse o sistema de garantias criados pela própria lei. E termino dizendo que a vida do direito é o diálogo da história. Esta é uma frase do professor Miguel Reale, que retrata esse momento que a legislação a respeito das parcerias público-privadas estão passando. Daqui a alguns anos, provavelmente, mudanças teremos. Hoje é o cenário que se apresenta. Bem, agradeço ao Dr. Luiz Felipe e vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. O Direito Administrativo em Evolução, de Odete Medawar, editora Revista dos Tribunais. Comentários à Lei de PPP, Parceria Público-Privada, Fundamentos Econômico-Jurídicos, de Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado, editora Malheiros. Curso de Direito Financeiro, de Regis Fernandes de Oliveira, editora Revista dos Tribunais. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Em debate hoje no Academia, as garantias dadas ao particular nas parcerias público-privadas. A dissertação é de Luiz Felipe Hadlich Miguel, especialista em Direito Processual Civil e Administrativo, mestre e doutorando em Direito do Estado pela USP. Bem, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos ver como anda a produção acadêmica jurídica. Benefício previdenciário, auxílio reclusão, Regime Geral da Previdência Social, de José Antônio da Silva. Efetivação do direito à herança, de Renata Ramos Salu. Contrato preliminar. Eficácia nos negócios jurídicos complexos, de Fábio Pedro Allen. Bom, também disponível no mercado está o trabalho que hoje está sendo apresentado aqui pelo professor Luiz Felipe, que é as garantias nas parcerias público-privadas. Esse é uma versão já atualizada da dissertação que foi apresentada. Aproveito também para agradecer o honroso prefácio que a professora Odete Medawar me deu a satisfação de fazer nesse trabalho. Ok. Bem, doutor José Panos, queria que o senhor desse início aí ao debate aqui na Academia.
Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao programa Academia e à TV Justiça pelo honroso convite em participar desse debate tão atual e de vanguarda, um assunto muito discutido nas academias. E a minha pergunta para o Dr. Luiz Felipe é a seguinte: como ele bem explanou, hoje em dia, em geral, o Estado é tido como um mal pagador. O Poder Judiciário ele é muito moroso em dar uma resposta satisfatória aos pleitos em contrato, em ações com contratos administrativos, que envolvem o poder público. Por fim, no final dessa cadeia, a gente ainda tem o sistema de pagamento por precatórios, que complica ainda mais a vida do credor. As PPPs elas vieram como um instituto inovador que trazem garantias dadas aos particulares que, muitas vezes, elas podem atrair novos empreendedores e investidores que estavam fora desse mercado. Elas têm esse poder. O que eu gostaria de saber do entendimento do Dr. Luiz Felipe é o seguinte: se ele acha que essas garantias elas devem e podem ser estendidas a outros tipos de contratos e situações, como os contratos de concessões comuns e os contratos da Lei 8666. Eu creio que sim. Se a gente tem um sistema eficiente, que traz benefícios e, por conta disso, desenvolve a infraestrutura necessária para o crescimento do país, por certo que não vejo porquê de não atribuir essa capacidade em outros tipos de contrato. Lógico que nos contratos de obra esse risco já é minorado, porque a própria lei de licitações prevê a possibilidade do executor de obra suspender a execução ou rescindir o contrato após 90 dias do não pagamento. Então, o risco desse particular é de 90 dias de calote. No caso das concessões comuns, a remuneração se dá exclusivamente por pagamento de tarifa do usuário. Então, o risco também que o particular enfrenta é menor do que no de parcerias, que ele está assumindo um investimento enorme de recursos e a contraprestação, por vezes, advém do poder público. Mas concordo com o Dr. José quando ele traz a ideia de abranger e espalhar esse conceito de garantias para outras contratações da administração. Uhum. Professor Tarcísio. Bom, da minha parte também agradeço inicialmente à TV Justiça, ao Dr. Luiz Felipe, a oportunidade que me dão de, ao lado do professor José Panos, nos debruçarmos sobre um tema que está na pauta do dia e que é deveras instigante, que são as garantias nas PPPs. A minha abordagem é a seguinte: os modelos de celebração de contratos de PPP são representativos de pactos privados e, se são, eles deveriam ser regidos pelo direito comum? Eu vejo hoje a relação direito público, direito privado muito mais como uma separação didática do que uma separação sistêmica. Creio que nas origens do direito administrativo era importante se separar em gavetas o que era direito público e o que era direito privado, até por conta das competências. Lembremos que a origem no direito francês existia, então, um órgão capacitado para julgar ações que envolvessem a administração, o Conselho de Estado. Então, se fazia necessário apartar-se o que era um, o que era outro. A realidade de hoje é que defende que não existe mais lógica na separação do que é público do que é privado. Os contratos se aproximam, as relações se assemelham e o contrato de parcerias público-privadas está aí para provar isso. Ele tem um aspecto, uma feição muito mais de direito privado do que de direito público daquele tradicional que a gente estudava anos atrás. Mas, de qualquer forma, acho que remanescem ainda alguns aspectos típicos dos contratos de direito público, que são as cláusulas exorbitantes. O poder público continua com o poder de unilateralmente alterar, desde que indenize, se eventualmente tiver alguma consequência essa alteração.
e ele tem o poder de encampar a atividade caso ele considere ela inadequada quando prestada pelo particular. Eu vejo essa aproximação, acho que o contrato de parceria ele é um exemplo emblemático, mas eu acho que ainda é cedo para a gente dizer que é tudo uma gaveta só. Eu acho que talvez daqui a uns anos a gente consiga visualizar isso de uma forma mais mesclada. Hoje ainda considero razoável a separação entre o direito público e o direito privado. Bem, doutor José. O doutor discorre no seu trabalho sobre garantias expressas, aquelas do artigo 8º, garantias implícitas, que são institutos da lei que você considera como garantias também, e você traz outras garantias possíveis que não estão na lei, nem expressamente, nem implicitamente, como recebíveis de royalties do poder público. Você considera que a medida provisória 575 de 2012, que permite ao poder público, mediante a autorização legislativa, aportar recursos para a construção e aquisição de bens reversíveis, uma nova modalidade de garantia não expressa ou implícita na lei? Bom, com o advento da Lei 11.079, a União e os Estados começaram, então, a operacionalizar as parcerias público-privadas. E percebeu-se, na prática dessa atividade, que algumas ineficiências econômicas existiam nesse tipo de contrato. Por quê? Porque o particular tinha que aportar um volume enorme de recursos para a construção da infraestrutura necessária à prestação do serviço, e ele só podia se remunerar, mesmo que através das contraprestações, depois de disponibilizada a atividade. Era uma disposição da lei. Então, a ineficiência econômica surgia da onde? Da coleta desse capital no mercado, a juros altos, ao passo que o poder público, por vezes, já tinha condições de aportar de início. Então, me parece que a MP citada pelo Dr. José veio nesse sentido, de permitir o adiantamento dos recursos públicos durante a construção da infraestrutura, ganhando eficiência na engenharia econômica da parceria e possibilitando um arranjo contratual mais eficiente, mais adequado à realidade do mercado brasileiro. Bem, professor Tarcísio. Doutor Felipe, o meu questionamento é o seguinte: especificamente quanto às garantias nas PPPs, elas não são, em verdade, fórmulas que desnaturam o papel de superioridade do Estado nessas relações jurídicas entabuladas com o particular? O Estado, ele poderia não oferecer garantia nenhuma. Não é uma obrigação no contrato de PPP o oferecimento de garantia. O fato é que sem essa garantia, algumas atividades provavelmente ninguém apareceria para executar. Então, a partir do momento que o Estado se vê obrigado a oferecer uma garantia, de fato ele está, a princípio, desnaturando aquela relação de império que ele poderia ter sobre o particular. O problema é que ele se viu numa situação que ou ele oferecia ou nada acontecia. Então, ele, forçado a atrair esse capital, teve que criar mecanismos e, de fato, demonstrar um pouco sua fragilidade para que o particular viesse ao seu socorro. Bem, professor José. Na sua dissertação, na época que foi redigida, você defendia que a arbitragem não seria aplicável aos casos de parceria público-privadas, por entender que não existiriam os direitos disponíveis capazes de serem resolvidos por arbitragem. Você, não sei se você mudou o seu entendimento, o que você pensa sobre isso, mas talvez
medições de serviços executados, questões monetárias, como discussões a respeito de correção monetária, juros e interpretações de cláusulas contratuais, você não acha que esses casos poderiam ser resolvidos por arbitragem hoje? Eu tinha de início uma certa resistência, talvez um ranço ainda da minha formação inicial na área do direito público, de admitir em demandas que envolvessem a administração o uso da forma privada de solução de contendas. O fato é que a jurisprudência me mostrou que esse caminho ele é viável, ele é legal, e hoje não vejo como uma contratação dessa natureza se dá sem a previsão do uso da arbitragem. Concordo com o Dr. José que alguns aspectos do contrato poderia de fato ser objeto de uma arbitragem. Agora, toda aquela questão ligada ao serviço público em si ou ao interesse coletivo envolvido na atividade, eu ainda receio em admitir a possibilidade da arbitragem nesse tipo de questão. Bem, quero aqui agradecer ao Dr. Luiz Felipe Miguel, também ao Dr. José Panoso, nossos agradecimentos, bem como também o professor Tarcísio, ele também participou aqui hoje do Academia com a gente, e lembrar a você que você também pode participar do Academia. Para isso é muito fácil, basta enviar o título do seu trabalho, o seu currículo, o título do seu trabalho, bem como a cópia do próprio trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.